A paz de Jesus esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, nossa graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui para mais um vídeo, e esse vídeo aqui é um vídeo sério. É um vídeo seríssimo. É um vídeo de denúncia, na realidade. Vamos denunciar. Meus irmãos, eu fui informado e eu já vi pessoalmente, por isso nós vamos fazer esse vídeo aqui. E eu estou aqui com a doutrina da igreja para provar. Existem muitas pessoas dentro da igreja que não são casadas na igreja e estão comungando, estão cometendo um pecado grave. Estão cometendo um pecado grave contra a castidade, que tem o mesmo teor pesado do adultério. Que adultério, irmão Fábio? Pessoas que já foram casadas na igreja, vivem uma segunda união e estão comungando. Né? Aqui está ficando um pouco claro, mas vamos lá. O sol sai de vez em quando. Tem que fazer esse vídeo essa hora mesmo, que é a hora que eu tenho tempo. Muito bem. Que a luz vai resplandecendo, né? A luz está chegando para resplandecer, para dissipar as trevas. O que é que está acontecendo? Em vários lugares do Brasil, pessoas que estão juntas, que só passaram o civil, estão comungando, estão indo até alguns determinados padres, se assim podemos chamar de padres, para mim não é padre, é padreco, doa quem doer, gosta quem gostar. Um padre que dá um conselho para uma pessoa que vive junta, dizendo que ela pode comungar, isso não é padre. Me perdoe a sinceridade. O que é padre? Pai. O que é a função de um pai? Educar os filhos na fé. E esses padres não têm educado os filhos na fé. Existem formações dentro de seminários, formações em vários lugares, meus irmãos, que estão ensinando que as pessoas que vivem juntas, o homem e a mulher que se juntou, não estão em pecado, pode comungar. Isso é grave. Isso é grave. Então eu tinha que fazer esse vídeo, fazer essa denúncia. Eu já venho em alguns vídeos dando umas pitadazinhas, mas eu tenho que fazer essa denúncia. Infelizmente, padres da teologia da libertação, não é? Estão dizendo que as pessoas podem comungar porque Deus quer saber do coração. Estão matando os sacramentos da Santa Mãe Igreja. Outros estão dizendo que pode comungar as pessoas que vivem juntas. Pode não, estão em estado de pecado mortal. Você está comendo e bebendo sua própria condenação. Veja o que diz as Sagradas Escrituras. Quando uma pessoa comunga, desrespeitando em estado de pecado, olha só, é a Bíblia que diz, em estado de pecado, ó. Olha o que diz aqui. Paulo diz que cada um se examine para sair do pecado que vive. O pecado, a relação sexual entre duas pessoas solteiras que vivem juntas, ou só tem o civil, não são casadas na igreja, elas estão em estado de pecado mortal. Chama-se fornicação. E São Paulo diz, ó, que cada um examine a si mesmo e assim coma deste pão e beba do cálice. Por quê? 29. Aquele que come e bebe, sem considerar o corpo do Senhor, está comendo e bebendo sua própria condenação. Veja aí. As pessoas que são juntas em fornicação. Existem algumas formações por aí dizendo que não está na Bíblia fornicação, no entanto não é pecado. Ou seja, não tem na Bíblia relação sexual dizendo que a relação sexual entre duas pessoas solteiras é pecado. Tem sim. Desinformado, desconhecedor, analfabeto de doutrina. Tem sim. Meus irmãos, são várias vezes que aparece na Sagrada Escritura o termo fornicação. O termo fornicação, que vem do hebraico, concubinato. Concubinato vem de quê? De concubina. O que era que as concubinas faziam? As concubinas veterotestamentárias eram todas elas solteiras. Se você pega o relato dos reis, de Davi, de Salomão, eles tinham mais de 700 concubinas. Concubina só podia ser a mulher solteira.
Quando ela era casada, cometia esse adultério, como fez Davi com Betsabé, a mulher de Urias. Cometeu adultério. Então a concubina do rei, as prostitutas do rei, vamos falar aqui o claro, as prostitutas do rei tinham que ser solteiras. Eram chamadas de cucumbinas. Concubinato designa em português fornicação, relação sexual de pessoas solteiras. Concubinato, que vem de concubina. Você vai ver a ação da concubina, ela era o quê? Ela era uma solteira, que estava à disposição do rei quando o rei queria ter relação sexual. Aí está o termo concubinato, que vem do... Eu estou usando o que aqui? Eu estou usando o hebraico para provar que existe sim, na Bíblia Sagrada, aparece várias vezes o termo fornicação, especificamente no Novo Testamento. E eu vou mostrar hoje aqui, vou mostrar na doutrina da igreja, tá aqui, ó. Na doutrina da igreja, vou mostrar. Aqui, ó. Ah, irmão Fábio, o problema é que eu fui me confessar e o padre disse o seguinte: tem nada não, meu filho, você tá junto, você pode comungar. O padre mandou, por isso que eu faço. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o padre, qual é o bispo, a ser bispo, cardeal, seja o que for, ou até mesmo o papa, que é maior do que a doutrina da igreja? Me responda aí. São maior? Não. Não são maior do que a doutrina da igreja. Não são maior e não podem violar a doutrina da igreja. Por isso, meus irmãos, esse canal tem trazido a doutrina da igreja, mostrado o que a igreja concorda e o que a igreja não concorda. Para que você aprenda a conhecer a doutrina da igreja, porque quando alguém falar o que não está na doutrina da igreja, seja ele o quê? Excomungado. Olha o que São Paulo disse. Gálatas capítulo 1. Presta atenção. Gálatas capítulo 1. Ô, meu irmão, é de cortar o coração quando os irmãos não fazem essas perguntas. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que alguém, um de nós apóstolo, ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse outra doutrina diferente, seja ele para ti como um excomungado. Aqui nessa tradução diz anátema. Paulo está dizendo, se um de nós apóstolo mudar a doutrina da igreja, ou até mesmo um anjo descesse do céu para dizer a doutrina mudou, seja ele o quê? Excomungado. Meu irmão, com toda a simplicidade do meu coração, um padre que dá um conselho desse não é padre, é padreco. É padreco. Não existe, não tem cabimento uma coisa dessa. Vocês se lembram da história do anglicanismo? Se lembram? Se lembram? Se recuerda? Como dijo el padre Luis Toro, se recuerda de que aconteceu o anglicanismo? Se lembram? Você sabe como surgiu o anglicanismo? Surgiu desse jeito. O rei da Inglaterra, o rei Henrique VIII, se divorciou da mulher legítima que ele tinha e foi pedir ao Papa da época a autorização para ele casar, para a igreja fazer o segundo casamento dele, para ele se casar com outra mulher. O que foi que o Papa respondeu para o rei Henrique VIII? Quem sou eu, mero pecador, para violar a doutrina de Cristo? Sou eu, por acaso, maior do que a doutrina da igreja? Mas nenhum anjo se descesse do céu, nenhum apóstolo se tivesse mudado lá, era maior ou tinha autoridade para mudar a doutrina de Cristo. A doutrina que Jesus dá à sua igreja, a doutrina está acima de tudo. Se o próprio Jesus descesse hoje em pessoa e dissesse, vou mudar a doutrina da igreja, não pode mudar. Ele não pode mudar o que está escrito, o que foi dado. Olha o que Jesus diz, meus irmãos, em João. Presta atenção, no Evangelho de São João. Olha aqui, ó. João. Capítulo. Vamos ver se eu encontro aqui. João 7. João 7,16. Respondeu-lhe Jesus, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? O Pai. João 7,16. A doutrina que vos dou não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, meus irmãos, nós estamos vendo algo muito grave acontecer. A violação dos direitos divinos
para com o ser humano, para que ele chegue à salvação. Hebreus 12, 14. Buscai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E se esses padrecos estão ensinando isso, se as formações vêm lá de dentro com isso, está sendo destruída a doutrina da igreja, sendo corroída por esses apóstatas travestidos de batina. Logo, meus irmãos, nós estamos vendo algo muito sério acontecer. Estão sendo ensinado que as pessoas não podem ficar sem comungar. Não importa o pecado, porque Deus quer saber do coração. Eu fui doutrinado, criado, e as pessoas que me criaram, elas criaram dizendo que Deus quer saber do coração. Então, aquela criança ainda, tinha na sua cabeça que o céu era um grande açougue, que só tinha nesse açougue, para quem é de outros estados não sabe o que é açougue, é casas de vender carnes, né? Tipo um mercado de carnes. E eu imaginava que esse mercado de carnes era cheio de coração humano, coração de fulano, coração, porque Deus queria saber do coração. Então todo o coração não mais importava, o coração ia ser levado para o céu, o resto ia se tornar pó. Depois, quando eu conheci a doutrina, fui conhecendo, até mesmo conheci que coração não se fala de coração de carne, é termos espirituais. E segundo lugar, o que Deus quer saber é da alma. A alma de Deus veio, para Deus precisa voltar. Então, logo quando nós vemos um ensinamento fraco, deturpado desses padres, eles estão violando o direito doutrinário. Então o rei Henrique VIII pegou, separou a igreja católica da Inglaterra e tornou ela a igreja anglicana. A igreja anglicana casa quantas pessoas vezes quiser. É igual ao protestantismo. Então, esses chamados padres da teologia da libertação são apóstatas dentro da igreja que estão corroendo a igreja e querem preparar a igreja para que o anticristo governe ela. Sem os sacramentos e sem os dogmas. Principalmente, meus irmãos, abra do olho, meus irmãos nordestinos, que o Nordeste é onde a teologia da libertação está mais enraizada, mais fixa. Você não se vê padres pregando mais. E se eu digo aqui, quando eu digo padres, eu digo maioria. Tem uma minoria fiel à doutrina? Tem. Escondido, mas tem. Sufocado, mas tem. Padres não pregam mais sobre a Eucaristia. O povo não sabe que Jesus está presente e vive na Eucaristia. Nenhuma adoração sabe fazer. Então estão ensinando coisas erradas, cada vez mais protestanizando a igreja, essa teologia da libertação. E ensinando as pessoas a fazer coisas erradas. É o que a Virgem Maria disse em Garabandal. Padres e bispos estavam no caminho da perdição e levando uma multidão. Você que está me vendo agora, eu não sou maior do que o padre e nem pretendo ser. Não me reconheço maior do que o padre. E quem sou eu para falar do padre? Eu estou falando da regra doutrinária. Doa quem doer. Quem desobedecer a doutrina, eu vou denunciar. Porque Jesus disse denunciar de cima dos telhados. E como luz do mundo, temos o dever de não se omitir e dizer, está errado. Quantas vezes eu não fui me comungar, eu não fui me confessar, e determinados pecados o padre dizendo, isso aí não é pecado não. E eu olhar assim e dizer, mas para mim é, e para a igreja. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo num caos. Nós estamos vivendo onde os valores da igreja de Cristo está sendo destruído. Nós vimos a tal da campanha da fraternidade ecumênica, o que deu. Hereges, não é? Pastores protestantes concelebrando. Umbandistas concelebrando. Que nem vimos em Aparecida. Então os direitos constitucionais divinos, doutrinários da igreja de Cristo está sendo violado por pessoas que não têm compromisso com a verdade, que não deixa lá as 99 e vai atrás da que se perdeu, não. Se uma se desgarrou, eles também querem que as 99 vá atrás se desgarrar também. E aí nós vemos o protestantismo crescer porque as pessoas estão lá dentro e não têm conhecimento. Uma pessoa disse assim, olha, eu sou junta, eu vou me confessar e vou comungar. Uma pessoa que vive fornicação. E ai do padre se me distribuir a comunhão, porque eu vou e derrubo a igreja. Porque conheço as outras pessoas que estão na fila da comunhão. São amancebados, para quem não sabe amancebados, amaziados, para quem não sabe o que é amaziado, são adúlteros.
Pessoas que vivem no adultério e pessoas que vivem juntas que estão comungando. Por isso, o padre não pode me negar a comunhão. Veja que situação, meus irmãos, nós estamos vivendo. Veja que situação estamos vivendo. São Paulo, escrevendo ao jovem bispo Tito, ele disse assim, Tito 1:9, apegue-se firmemente à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exortar segundo essa doutrina e a rebater os que são contra essa doutrina. Meus irmãos, São Paulo está dizendo para o jovem Tito, para o bispo Tito, o bispo tem o dever de ensinar o seu clero o caminho da verdade e a obedecer à doutrina, para que não venha ser um clero corrompido, para que não venha ser os ossos ressequidos do 37 de Ezequiel. O bispo tem o dever. E olha mais o que São Paulo diz ao jovem bispo Timóteo, também ordenado por ele. 1 Timóteo 4, versículo 12. Ninguém te despreze por ser jovem, porque ele foi ordenado muito jovem, com 21 anos, bispo. Ao contrário, torna-te. O que é que tem que ser o bispo? O que é que tem que ser um padre? Veja. Torna-te modelo para os fiéis. Em quê? Modelo em quê? No modo de falar, de viver, na castidade, na fé e na caridade. Espera aí. Apareceu o termo castidade. Alguns dizem, não tem na Bíblia o termo castidade. Está aqui, ó, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Aparece o termo castidade. O conselho de São Paulo, ministrando os bispos na carta pastoral a Timóteo. Ensinando a como ser um fiel pastor, zeloso da doutrina de Cristo. E esse pastor, esse padre, esse bispo, não só viverá a castidade, como ensinará os seus fiéis. Como ele ensinará para o seu clero. Castidade. Quando um padre ensina que uma pessoa que vive em fornicação, junta duas pessoas solteiras, pode comungar, ele está sendo o quê? Antidoutrinário. E quem é antidoutrinário é o quê? Anticristo. Quando eu ensino o que não está de acordo com a doutrina da igreja, eu sou um antidoutrinário, um anticristo. Porque eu sou um anticristo? Porque eu estou violando a regra doutrinária da doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um antidoutrinário é um anticristo. Então, meus irmãos, a Sagrada Escritura está ensinando a verdade. Vamos para o Santo Catecismo. Veja só, antes do Santo Catecismo, aonde aparece, porque eles dizem que não tem na Bíblia relação sexual entre pessoas solteiras. Acabei de falar sobre o concubinato, das concubinas que eram solteiras. Vejam só. Em Gálatas capítulo 5, São Paulo dá uma relação de pecados carnais que quem comete e morrer com esses pecados não vão entrar no céu. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Presta atenção. Veja a primeira frase que aparece nessa relação de pecados que Paulo descreve. Gálatas 5, 19. Presta atenção. Ele diz assim no versículo 16. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito de Deus e não satisfareis os apetites da carne. Verso 19. Ora, as obras da carne são estas. A primeira, fornicação. Irmão Fábio, o que é fornicação? Já que alguns formadores estão dizendo que não é pecado pessoas viverem juntas, porque não está na Bíblia. E o que é fornicação? Outra vez, repito, no grego, no hebraico, concubinato, que se designa por fornicação. No grego, é determinado porneia, que vai para adultério. Logo, juntando a igreja, os estudiosos e os doutores da igreja, o concubinato com a porneia, abrangiu-se o termo união ilícita. Então você pega na Ave Maria, você vai ver união ilícita. Quando Jesus disse, a não ser no caso de união ilícita, ou de matrimônio falso.
Porque são pecados contra a castidade. Meus irmãos, duas pessoas solteiras que vivem juntas, tendo relação sexual, estão em um pecado grave chamado fornicação. A pessoa que já foi casada na igreja e que vive um segundo casamento, na igreja não casa mais, só no civil, está em adultério. E o homem ou a mulher que se masturba estão em pecado grave. Esses três pecados, fornicação, adultério e masturbação, têm o mesmo teor, o mesmo grau grave, pecado mortal. São três pecados graves contra a castidade. São Paulo está dizendo a fornicação. E o que é fornicação? E São Paulo diz assim, ó: dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os quais as praticarem não herdarão o reino de Deus. São Paulo está dizendo que quem comete a fornicação, pessoas que vivem construindo uma família sem ser casado na igreja, mesmo que seja a mulher solteira, o homem solteiro, estão em fornicação, pecado grave. Hebreus capítulo 13, verso 4. Considerai vosso leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os adúlteros e os fornicadores. 13, 4 de Hebreus. Logo, meus irmãos, vamos ver o que diz a Santa Mãe Igreja. Vamos ver o que diz a Santa Mãe Igreja sobre fornicação? Vamos lá. Você tiver o Catecismo da Igreja Católica, aqui é uma segunda Bíblia. Aqui é a explicação da Bíblia. Você lê, eu li muitas coisas na Bíblia e não entendo. Tá aqui, ó. Busca aqui que você vai compreender. Vamos ver se os padres que ensinam que quem vive em fornicação não está em pecado e pode comungar, vamos ver se eles estão certos ou não. Meus irmãos, o parágrafo é o 2353. Repito, parágrafo do Catecismo da Santa Mãe Igreja, da Igreja Católica, Catecismo da Igreja Católica, é doutrina da Igreja. O que a Igreja diz, com duas pessoas solteiras, um homem e uma mulher que vivem juntos. Vamos ver se é pecado ou não? Vamos ver o que diz a Santa Mãe Igreja. Parágrafo, repito, parágrafo 2353. A fornicação, tá aqui, ó, de vermelho acima do meu dedo. Aqui, fornicação. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2353. Vamos ver o que diz a Igreja a respeito de duas pessoas solteiras que vivem juntas tendo relação sexual. Vamos ver o que diz a Santa Mãe Igreja. O que é fornicação? A fornicação é a união carnal fora do casamento entre o homem e a mulher livres. O que quer dizer isso? Solteiros. Solteiros. A fornicação é a união, veja, é a união fora do casamento. O casamento é o quê? Na igreja. O que é que a Bíblia ensina? Que o casamento é no Senhor. 1 Coríntios 7:39. Se a mulher ficou viúva, se ela quer casar de novo, se casa, contanto seja no Senhor. O casamento na igreja é o casamento no Senhor. O civil não, é lei dos homens. Não é casamento. Presta atenção. Outra vez. A fornicação é a união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher que são solteiros. Continua o Santo Catecismo. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana. É contrária. Porque quando é que a sexualidade, quando que o sexo é permitido? Com um homem e uma mulher solteiros que casaram na igreja. Aí a união sexual é perfeita. Como ensina a Bíblia Sagrada, como ensina a doutrina da igreja. Aí sim. Você é casado na igreja, uma pessoa que conhece seus pecados, que confessa, você é uma pessoa convidada a comungar Jesus na Eucaristia. Então você está em comunhão com o altar do Senhor. Mas você é solteiro. Não caia nessa, mesmo que o padre mandou. Não caia nessa, por caridade. Pelo amor de Deus, não faça isso. Ah, mas foi o padre que mandou. Não. Você que vive junto, por caridade, não comungue mais se você fazia isso. Não faça mais isso. Você está se condenando cada vez mais aos quintos dos infernos. Não faça mais. Veja, continua o catecismo. É gravemente contrária à dignidade das pessoas. É um pecado grave, meus irmãos. Quando o catecismo diz pecado grave, é mortal. Veja, é gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos. Os esposos o quê? Quando são casados na igreja. Bem como para a geração e educação dos filhos. Além disso,
é um escândalo grave quando há corrupção de jovens. O Santo Catecismo está dizendo que a união sexual entre um homem e uma mulher solteira que só passaram o civil, que vivem juntos, o Catecismo da Igreja está dizendo que é o quê? Outra vez. Que é o quê? Um escândalo grave e corrupção dos jovens. Porque os jovens que fazem isso. Então o Santo Catecismo está dizendo que isso é grave. Que isso é um pecado grave. Como que alguém está dizendo a fornicação é a relação sexual entre duas pessoas livres, um homem e uma mulher? Então a fornicação está dentro da Bíblia e a igreja está aqui explicando o que é fornicação. Parágrafo, outra vez, 2353. Como que não é pecado, meus irmãos? É grave. É gravíssimo. E nós vamos ver alguns versículos. Nós vimos de Gálatas, Efésios, olha só, Efésios 5:3, olha aí, ó. Efésios 5:3. Tem vários lugares dentro da Bíblia. Efésios 5:3, ó. Olha o que São Paulo diz, falando da fornicação. Preste atenção. Quanto à fornicação e à impureza. A impureza é pecado de masturbação. Sob qualquer forma, ou avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Sejam santos. Não haja entre vocês, entre cristão, entre católico, está dizendo aqui, não tenha fornicação. Não tenha fornicação. Efésios 5:3. Existe várias vezes. Existe mais de 20 passagens de fornicação dentro da Bíblia. E o que é fornicação? Relação sexual entre um homem e uma mulher solteiros. Que estão juntos. Pecado grave, diz o Santo Catecismo. Olha o que diz Eclesiástico 23:24. Presta atenção. Eclesiástico, vá tomando nota. Eclesiástico 23:24. Eclesiástico 23:24. Olha o que diz a palavra de Deus. Presta atenção. Eclesiástico 23:24. Para o fornicador, o que é o fornicador mesmo? Os solteiros que estão juntos, que têm relação sexual, estão juntos, tem apenas o civil. Para o fornicador, todo alimento é doce, não se cansará de pecar até a morte. Meus irmãos, saia disso, case na igreja. Case na igreja, saia disso. Saia desse pecado, porque se você morrer nesse pecado, você vai para o inferno. Olha o que o arcanjo São Rafael disse para Tobias. Quer mais? Eu poderia passar aqui o dia todo. Quer referências bíblicas? Eu vou lhe dar referências bíblicas. Quer referências bíblicas? Eu vou lhe dar agora. Romanos 1:24, 1 Coríntios 6:11, Eclesiastes 41:21, Romanos 6:19b, 1 Coríntios 6:9, Gálatas 6:19, Efésios 3:5 e 3, Efésios, já que a gente viu aqui, 1 de Pedro 2:10. Meus irmãos, olha o que diz aqui o livro de Tobias, ó. Tobias, vou pegar aqui. Vou pegar o livro de Tobias para você ver só, olha só. Tobias. Meus irmãos, não brinque com as coisas santas não. Jesus disse, não joguei as coisas santas aos cães. Está lá em Mateus. Tobias. Tobias capítulo 4, versículo 13. Na tradução da Bíblia da Ave Maria. Guarda-te, meu filho, de toda a fornicação. Aí está. Guarda-te, meu filho, de toda a fornicação. Aqui está. Pecado grave, meus irmãos. A luxúria é um desejo desordenado, um gozo desregrado, um prazer venéreo, um prazer sexual
é imoralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e de união. União lícita, que é o casamento na igreja. Então está aqui. Mostrando na doutrina da igreja. Olha só ainda mais o que diz. Olha só. Você está violando o sacramento. O que é que o Santo Catecismo vai mais além ainda? Se você pegar o parágrafo 2119 diz que você está tentando a Deus, vocês que vivem junto, comungando. No parágrafo 2120, vocês estão cometendo um pecado chamado sacrilégio. São Paulo falou. Eu li para vocês. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Quem come do corpo do Senhor na Eucaristia é comungar. Quem comunga do corpo do Senhor sem considerá-lo, estando em estado de pecado, está comendo e bebendo sua própria condenação. Versículo 30. Por isso que há muitos foram condenados, outros fracos e outros têm morrido. É a Bíblia que diz isso. Não foi a igreja que inventou, foi Cristo que deu. Vamos lá, vamos ler o parágrafo do 2120. Sacrilégio consiste em profanar ou tratar indignamente os sacramentos. A Eucaristia é o quê? É o sacramento. A Eucaristia é o maior de todos os sacramentos, que como da minha carne bebe meu sangue tem vida eterna, João 6,54. E você está fazendo o quê? É o sacrilégio, pecado mortal. Está comungando Jesus e você está em fornicação. Você que está em fornicação, duas pessoas solteiras que vivem juntas, não é casado na igreja, estão juntos, estão cometendo fornicação. Serve para os adúlteros também. 4,4 de Tiago diz: adúlteros, não sabeis que Deus há de julgar o mundo? Aí. Quem se faz amigo de Deus, amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago 4,4. Outra vez, o sacrilégio consiste em profanar e tratar indignamente os sacramentos e outras ações litúrgicas, bem como as pessoas, as coisas, os lugares consagrados a Deus. O sacrilégio é um pecado grave, sobretudo quando cometido contra a Eucaristia, pois neste sacramento está o próprio corpo de Cristo, que se nos torna substancialmente presente. Aqui está. Pecado, pessoas que vivem juntas. O que é que o catecismo, o que é que a igreja, aqui é a igreja dizendo, ó. É Fábio que está inventando, não, é a igreja. Não foi a igreja, nem a igreja que inventou, aqui está o catecismo da igreja. Pessoas que vivem juntas podem comungar? Não, pecado grave, sacrilégio. Contra a Eucaristia ou contra a carne e o sangue de Cristo. Acabei de citar a passagem de Coríntios, que a Bíblia está dizendo. Então, meu irmão, minha irmã, mesmo que o padre mande, existem muitos padres mandando as pessoas comungar que estão juntas. Não faça isso. Estude a doutrina da igreja. Pergunte a um padre de origem, pergunte a um professor Felipe Aquino, pergunte a um padre Paulo Ricardo, tudo que eu falei aqui, pergunte a eles. Seus canais estão aqui no YouTube, vá nos comentários e pergunta, eles vão responder. Pergunta para o Paulo Ricardo. O que eu falei aqui, se eu estou errado. Pergunte ao padre Vila Verde. Pergunte ao padre Wander Jesus Maia. Esses são padres que têm compromisso com a doutrina. Esses são padres que vivem, como Paulo disse a Timóteo, viva e seja de modelo ensinando para os seus fiéis. Analise minhas palavras. Não como minhas, é da igreja. Nós não somos maiores do que a igreja. Quando nós queremos ser maior do que a igreja, nós já não somos mais católicos. Já não somos mais cristãos, somos hereges. Somos um protestante da vida qualquer. Certo? Tá aqui, ó. Matando a cobra e mostrando o pau. Dentro da Bíblia Sagrada. Mostrando na Bíblia e mostrando no catecismo. Que é completamente errado. Fornicação. Outra vez, só avisando. O que é fornicação? É duas pessoas solteiras, um homem e uma mulher que se juntaram no civil e que estão comungando. Estão cometendo o sacrilégio contra o corpo e o sangue do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29 e 30. E Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 2353. Certo, meus queridos?
Eu espero que tenha ficado claro. Compartilhe esse vídeo para quem você sabe que está comungando ilicitamente. Adultério também não pode. Também o Catecismo fala. A Bíblia também fala. Certo? Deus abençoe vocês. Se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo. Por caridade. Faça chegar ao máximo de pessoas. Faça chegar na sua paróquia. Faça chegar ao padre que você sabe que viola. Que na sua paróquia tem muitos em fornicação e adultério comungando. Faça chegar até ele. Deus abençoe a todos. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre virgem.